Anteriormente em Kimetsu no Yaiba, foi pro cabaré, virou uma Kenga, caiu na porrada com uma Kenga, caiu na porrada com o irmão da Kenga, liberou um poderzinho vindo do além e acabou com o irmão da Kenga. E por fim você simpatizou com um bicho lazarento que deve ter papado uma centena de pessoas inocentes das formas mais brutais e cruéis possíveis, mas eles tiveram um passado triste, então tudo isso logo se justifica. Então vamos dar prosseguimento a partir daqui. E fala galera, Aguinho aqui para mais um vídeo de baixa qualidade, dessa vez trazendo a parte 4 do nosso resumão de Kimetsu no Yaiba, que vai incorporar aí o que aconteceu na terceira temporada. Então acho que vocês não estão aqui para ver me ouvindo rostinho, então chega de rostão e bora pro vídeo. Mas antes, deixa aquele like, compartilha com seu amigo fã de Kimetsu e dá aquela moralzinha pro canal, né? Porque todo like é importante. Então acho que já chega de enrolação e bora pro vídeo. Após toda aquela batalha brutal, a galera do resgate chega e encontra nossos heróis todos juntinhos, e com isso vem a notícia: um Lua superior foi derrotado, e é claro que isso deixa todo mundo imensamente alegre, afinal ninguém havia derrotado um Lua superior, ainda que esse fosse um feito antes impensável. Finalmente eles venceram, e nessa hora uma certa informação é nos revelada de que Muzan, na verdade, já fez parte do clã Kagaya. Porém, nem todo mundo estava feliz com isso. Num canto escuro, escondido do mundo, no lugar com câmaras infinitas, um grupo se reúne. E a casa logo percebe que algo havia acontecido. Um Lua superior foi derrotado. Então todos eles finalmente, após longos anos, se reúnem novamente em uma entrada magnífica. Todos os Luas superiores finalmente haviam se reunido e agora vamos a uma breve introdução a eles. O primeiro a aparecer é o já conhecido Akaza. O segundo a aparecer é uma jovem garota de cabelos escuros, Nakimi, seguida de uma estranha criatura escamosa com um corpo bizarro, Gyoko, Lua superior 5, seguido de um cearense, um idoso com uma protuberância em sua testa, que aparenta estar com medo de algo. Ele é Hantengo, o Lua superior 4. Após isso, uma voz doce sussurra nas sombras, tocando os ombros de Akaza. Seu nome é Doma, o Lua superior número 2. Akaza fica putinho e mete um murrão na cara dele. Já Doma continua o provocando. Nessa hora, um ser que já estava lá, espreitando na escuridão, se pronuncia Kokushibo, o Oni superior número 1. E ele diz que ele havia chegado. Muzan estava entre eles. Esse que não estava nem um pouco feliz com a morte de Gyotaro. Sua paciência havia se esgotado. Seus esforços em criar os Luas superiores pareciam que foram em vão, porque ele mesmo nunca em todos esses anos não havia visto nenhum resultado. Doma pede desculpa por isso e pede para que seu mestre o puna. Porém, Muzan diz que puni-lo não serviria de nada. Todos ali estavam tremendo diante de Muzan, que estava no puro ódio. Já havia se passado séculos desde a criação daquele grupo e eles nunca deram nenhum resultado. Nesta hora, Gyoko diz que finalmente havia uma mudança. Ele havia obtido informações. Muzan, que não estava com muita paciência, arranca a cabeça dele e diz que é bom ele não passar informações erradas de novo e manda ele ir investigar se essas informações são verdadeiras mesmo, e manda ele levar também o Hantengo com ele. E com isso ele vai embora, deixando a galerinha ali tremendo na base. Após ouvir o que Gyoko havia dito, Doma pede que ele o leve com ele. Porém, a casa dá um chega pra lá nele, bem dado. Porém, Kokushibo não curte muito essa atitude e dá uma prensa nele. Doma diz que não liga, porém a situação permanece tensa. Kokushibo diz que a casa tem que respeitar a hierarquia e que se ele quer desrespeitar o Doma, basta vencê-lo e tomar o seu lugar. E todos permanecem ali em silêncio até que a casa diz que vai derrotar o número 1. Nessa hora ele parte embora, seguido de todos ali. Após isso, a cena muda para dois homens, um jovem com um hobby verde e um homem com cabelos vermelhos, ambos comemorando o nascimento do filho do homem de verde. Eles têm um papo. O homem pergunta qual seria o nome do seu benfeitor.
O que o de vermelho diz que seu nome não precisa ser lembrado, porque ele viveu por nada. Ele não foi capaz de proteger ninguém. Nessa, Tanjiro acorda com a Kanao parada na porta, boquiaberta. Ela corre até ele e nos explica que já fazem 2 meses desde que ele teve aquela batalha e que ele estava em coma desde então. Giro acordado, o quarto dele vira uma bagunça, com uma galerinha se reunindo ao seu redor. Rola algumas explicações sobre os participantes daquela treta. O Zenitsu acordou um dia antes e partiu em uma nova missão, e o Pilar do Som saiu andando no dia mesmo. Eu e o Nozuki, por causa dos ferimentos e por conta do veneno, escutando aquelas palavras, Tanjiro chega à conclusão de que aquele Inosuke pendurado no teto era só uma ilusão da sua cabeça. Após dizer isso, todos olham para cima e vem uma criatura grudada no teto. E o que acontece é que Inosuke estava bem vivo. E após toda essa confusão, Tanjiro fica muito aliviado por saber que seus amigos estavam bem, indo tirar um cochilo. Afinal, ele só tinha dormido por 2 meses e estava muito cansado. 2 semanas se passam e ele está quase completamente curado. Então ele começa seu treino de recuperação. Enquanto isso, Inosuke é mandado em uma nova missão e o Zenitsu tá chorando querendo voltar para casa. Já o nosso menino Tangerina está quase pronto para voltar à ação, porém ele ainda não recebeu uma espada. Pergunta às garotas o porquê não ter recebido uma espada ainda. As garotas o respondem que seu ferreiro, Hanazugaya, ainda não mandou nenhuma espada nova. Tanjiro, sabendo do temperamento de seu ferreiro, fica preocupado. Então uma das garotas diz a ele que já que estava demorando tanto, ele podia ir na Vila dos Ferreiros, conferir o que estava acontecendo. Então ele parte rumo à Vila dos Ferreiros. Porém, o procedimento para que ele vá até lá é longo e difícil, afinal não adiantava nada um caçador sem uma espada, então o lugar era ultra secreto. Então ao longo do caminho, ele tem que ter todos os seus sentidos bloqueados, além de ser carregado nas costas de diversas pessoas. Após um longo caminho, nosso garoto finalmente chega ao seu destino, a Vila dos Ferreiros. E lá ele encontra o chefe da vila, um senhorzinho meio sacana. Ele conta algumas coisas, como o fato do ferreiro Tanjiro ter sumido há um tempo e que vai puni-lo caso ele não o encontre rapidamente, e que se isso chegar a acontecer, ele vai ter que deixar outra pessoa encarregar das espadas do Tanjiro. Então o chefe manda o garoto descansar e esperar um pouco. O tempo se passa e Tanjiro dá uma volta pela vila, vendo como o processo de criação de espadas funcionava, e logo em seguida indo tomar um banho nas fontes termais. Então ele encontra ela, a maravilhosa, a cheirosa, a glória Hashira do amor, Mitsuri Karoji, que chega quase dando um infarto no jovem Tanjiro. Após um breve papo e um convite para uma janta, Tanjiro vai tomar um banho, onde encontra uma pessoa que eu já havia encontrado antes, Genya Shinozagaya, o irmão do Hashira do Vento. Ele tenta fazer uma amizade com ele, peladão, porém não dá certo. E é óbvio que não ia dar certo, você foi pelado pra cima do cara, o cara ia pensar, vai comer uma... Voltando pro papo principal, após seu banho, ele bate um rango ali junto com a Mitsuri. Rola um papo e a garota conta que talvez Genya e seu irmão possivelmente não se dão bem. Já Tanjiro fala que vai levar uma comida para ele. Então os dois enchem um bucho e após algumas interações bem fofinhas, eles partem atrás do Genya. Mas quando chegam ao seu quarto, eles não encontram nada. Nessa hora, uma outra garota chega para levar a Mitsuri até seu ferreiro, afinal sua espada estava pronta. Mas antes de ir, ela conta a Tanjiro que tem uma arma escondida na vila que pode o deixar mais forte. E por alguma coincidência do roteiro, ele a encontra junto de 2 garotos que estão discutindo. Tanjiro hesita em se intrometer, porém nessa hora um dos garotos ataca o mais jovem e Tanjiro intervém. Nessa hora ele reconhece um dos garotos como sendo um Hashira. O Tanjiro tenta meter o discurso no Jutsu, porém o Hashira simplesmente taca o F para ele. Então o Hashira nocauteia o jovem Tanjiro, e após um breve cochilinho, Tanjiro escuta uma voz e acorda com aquele garoto mais jovem ao seu lado. Eles têm um papo enquanto o Hashira cai na porrada com um boneco que é extremamente familiar para ele. A conversa continua rolando e Kotetsu, o garoto mais jovem, diz que isso pode ser uma memória genética. Nessa hora, o Hashira quebra uma parte do boneco, deixando Kotetsu
muito puto saindo dali e o Tanjiro vai atrás dele, rola um papo e os dois voltam encontrando o jovem Hashira que terminou seu treino e arrebentou um dos braços do boneco. Tanjiro e Kotetsu correm até o boneco e lá constatam que ele ainda está funcionando. Kotetsu, puto da cara, decide usar seu boneco para fazer o Tanjiro ficar mais forte com Hashira, com o intuito de se vingar daquele garoto. Já Tanjiro, por pura e espontânea pressão, aceita e passa a comer o pão que o diabo amassou nesse treino. Enquanto já estava passando para o outro lado, ele desperta um novo poder, a capacidade de sentir o cheiro dos movimentos do oponente, assim prevendo o que ele vai fazer. Não entendeu? Pois eu também não! O treino continua até que Tanjiro finalmente vence o boneco cortando sua cabeça, e nela havia algo que eles não esperavam. Uma espada estava dentro do boneco e é claro que os dois ficam muito animados com a descoberta, então decidem dar uma olhada e ao desembanharem a espada, eles veem uma katana cheia de ferrugem, afinal ela esteve guardada ali por pelo menos uns 300 anos, então é bem óbvio que ela não estaria inteira. Nessa hora, um homem monstro, um rato de academia, virado na queratina, aparece. Hanazagaya, todo trincado, meus amigos. Eu não sei o que ele anda tomando, mas com certeza puro ele não tá. Então ele mete um, deixa comigo, e tenta pegar aquela katana, o que obviamente ninguém entende nada. Então o ferreiro da vila aparece e derruba ele. Como vocês me perguntam? Simples. Ele faz cócegas no Hanazugaya. Sim, um homem desse tamanho, com um braço maior que minha cabeça, desmaia quando recebe umas cocequinhas. Beleza, então. O homem explica que a Hanazagaya estava treinando para fazer espadas melhores pro Tanjiro, afinal, os caçadores dependiam totalmente de suas katanas para lutar. Após isso, o ferreiro acorda e explica que podem deixar a espada com ele porque ele ia afiá-la. Todo mundo fica puto, afinal ele podia ter dito isso desde o começo. Então ele pega a katana e parte rumo a uma afiação brutal de 3 dias e 3 noites, que já mandou pessoas a óbito antes. Após isso, Tanjiro volta para o alojamento onde encontra Genya. Rola um breve papo entre eles e o jovem vai embora, chegando a uma cabana onde encontra suas armas, uma katana e um... Já o Tanjiro tá de boa, relaxando com sua irmã e decide tirar aquele ronco. Nessa hora, o Hashira da Névoa, Tokito Moshiro, aparece e o acorda, perguntando a ele se ele sabe aonde seu ferreiro está. Tanjiro, com toda a gentileza do mundo, diz que não sabe, porém que vai ajudá-lo. Tokito não entende o porquê ele faz isso e Tanjiro responde que quando fazemos coisas boas, elas voltam para nós. Tokito, nesta hora, fica muito tocado e curioso e até muda sua expressão. Ele, que sempre estava com um semblante vazio, havia expressado uma feição de curiosidade, como se tivesse lembrado de algo. Nessa hora, Tanjiro sente uma presença na porta atrás deles, um Oni superior estava lá. Eles ficam parados lá sem reação, então Tokito rapidamente corta a cabeça do Oni, que se divide o mandando pelos ares. Tanjiro começa a procurar uma fraqueza naquele Oni, porém 2 contra 1 seria difícil, até que aqueles Onis têm sua cabeça arrancada. Genya havia aparecido empunhando uma arma estranha, uma fodendo escopeta, e agora eu te pergunto por que isso não é uma arma padrão de todos os caçadores. A facilidade que isso arranca a cabeça de Oni é impressionante. Por que isso não é uma arma padrão para todo mundo ter uma merda dessa? Imagina um esquadrão inteiro com uma escopeta na mão. Muzan ia ficar parecendo os buracos da minha rua, de tanto furo que eu meter nele. Voltando pro vídeo. Porém, o Oni se divide novamente. Esse Oni é Hantengo e seu poder é dividir suas emoções em corpos diferentes, os quais possuem poderes próprios. E eu já fiz um vídeo completo sobre ele e todos os outros luas superiores, então não vou me prolongar muito nos voos. Voltando à luta, Tanjiro foi levado embora por uma galinha voadora vulgo Orochi o Alegria. Já Gen está sendo feito de espetinho e Tokito está lutando contra um peixe esquisitão e parece que o discurso no jutsu do Tanjiro funcionou porque mesmo sabendo que ele tinha que dar prioridade às pessoas importantes da vila, ele para salvar um garoto no caminho. Já o Tanjiro, após levar um cacete, ele descobre mais sobre o Oni, como o fato dele não poder se dividir infinitamente e sua língua ser seu ponto fraco, então ele bola um plano e usa essa galinha voadora aqui de Uber para voltar para onde sua irmã estava. E por falar nela, ela não estava em uma situação nada boa, porque estava levando um cacete junto do Geia, que foi feito isso, porém que ainda estava de pé, o que deixou aquele Oni com dúvidas se ele era mesmo humano. Então, vindo do céu, Tangerina chega e limpa a barra dos seus amigos. E quando ele estava prestes a libertar Nezuko e escapar dali, um Oni que havia sido mandado pelos ares volta. E volta mandando
tudo pelos ares. Mas vem cá, ainda está faltando falar de alguém. E é claro que eu estou falando de nossa linda, cheirosa, maravilhosa, causadora de estrago nos rodízios Mitsuri, que volta para salvar os moradores da vila e proporcionar o melhor momento da vida desse figurante aqui. Aonde você está olhando, meu querido? Já o Tokito está enfrentando um bicho bizarro, metido artista, conhecido como Gyoko, o Lua Superior 5. Porém, Tokito tá com pouca paciência e já parte pra cima dele. E enquanto tenta acertá-lo, ele começa a ter alguns flashes de memórias, o que dá a entender que aparentemente ele sofre de amnésia. Porém, o peixe é mais forte e prende ele num vaso d'água. Já o Tanjiro tá levando uma coça dos 3 Onis, até que ele é jogado pelos ares e fica preso com a Nezuko, segurando sua katana. Ele tenta fazê-la soltar, porém ela começa a queimá-la, a deixando vermelha. Então ele liga o hack e vence os 3 Onis, faltando só um. Porém, quando ele olha pro lado, ele vê Geia, que havia vencido o último Oni. Porém, ele estava com os olhos negros, como se ele fosse um demônio. Tanjiro não entende, mas ele não tinha tempo para entender, porque o Oni ainda não havia morrido. Nessa hora, ele percebe que na verdade não são 4, e sim 5. E quando estava sentindo o cheiro do quinto, Geia aparece falando que ele é quem vai matar o Oni e virar o próximo Hashira. Mas o Tanjiro mete um sorrisão inocente e acalma o Geia. Então ele convence ele a segurar os 4 Onis para ele ir atrás do quinto. Porém, no meio do caminho as coisas se invertem e Geia é quem vai atrás do quinto, o encontrando. Porém, ele não consegue cortar o seu pescoço. Nessa hora, ele quase é contratado pelo Vasco e tem seu flashback, nos contando um pouco de seu passado, onde sua mãe virou um Oni e matou todos os seus irmãos, quase o matando também. Porém, ele foi salvo pelo seu irmão mais velho e naquele dia ele o culpou pelo que ele havia feito por ter matado sua mãe. Então ele queria se tornar um Hashira e pedir desculpas pelo que ele falou naquele dia. Quando já estava desistindo de sua vida, Tanjiro aparece e o salva, que desta vez fala que vai atrás do Oni. Porém, ele também não consegue cortar o pescoço do bicho. Nessa hora, ele sente uma presença esmagadora vindo de suas costas. Um novo Oni havia aparecido e ele era muito superior aos anteriores. Tanjiro rapidamente entende que aquela era uma junção dos outros Onis e Geia nos confirma que é isso. Esse Oni fala algumas asneiras e o Tanjiro fica puto com ele, dizendo que ele ia cortar a cabeça dele. E como um bom anime, a cena corta e vemos como o Tokito já desistiu de sua vida porque ele acreditava que ninguém viria ajudá-lo. Porém, ele começa a ter alguns flashbacks de memórias, lembrando de algumas frases e vendo elas como se o Tanjiro houvesse as dito. Porém, ele mesmo sabe que não foi ele. Então, quem foi? Já o Oni tá puto com o Hanazugaya, que está 100% focado em afiar uma espada, como um louco obcecado. E aqui fica uma pergunta: por que caranhos todo mascarado de Kimetsu é um gatão? Sério, olha este rostinho. Já o Oni, apesar dele poder facilmente o matá-lo, ele não faz porque tá com inveja da concentração dele. Isso feria o ego dele. Já o Tokito conseguiu fugir da prisão com a ajuda do Kotetsu, que ele havia salvado mais cedo. Ele finalmente está livre, porém gravemente ferido. Nessa hora, ele lembra de seu pai, de sua mãe, de como eles morreram. Ele lembra do dia em que um Oni invadiu sua casa. Ele lembra do ódio e da dor e da raiva que o fez destroçar aquele Oni, e de repente seu corpo começa a esquentar e uma marca surgiu em seu rosto. Então tá na hora da revanche, o Hashira da Névoa contra o Lua Superior 5, e essa luta foi uma completa humilhação. Mushiro soou sem dó, sem piedade, com uma cara de deboche, que mesmo se transformando na sua forma mais forte, com uma pele mais dura que diamante e podendo transformar tudo em que toca em peixe, foi solado. Após isso, o Mushiro tá só o bagaço, quase não tendo força para se manter em pé. E se você tá perguntando o que aconteceu com o nosso ferreiro favorito, ele tá lá, amolando a peixeira, sem parar. Mesmo após toda essa desgraça, toda essa destruição ocorrer, ele não se move em nenhum centímetro, fixado em amolar aquela espada. O maluco tem um foco absoluto, eu tenho que admitir. E agora vamos voltar pro Tanjiro, que foi comido pelo pau.
Não, quer dizer, ele foi comido pelos dragões de madeira do Oni, que além de poder manipular madeira como quiser, ele pode simplesmente usar todas as habilidades amplificadas dos 4 clones anteriores. A luta é difícil, porém Johaku-Ten, o ódio, é muito poderoso e deixa todos ali em sérios problemas, até que ela chega, dançando no meio do caos, linda, cheirosa, a Hashira do amor aparece e salva nosso grupinho. E a luta de verdade acaba de começar. Mitsuri entra na luta e nos mostra como é forte para um cacete, picotando tudo em seu caminho. Então ela tenta dar uma lição de moral no Oni, porém ele manda um cala a boca vadia, eu só escuto ordens de um homem, a deixando totalmente confusa. Mas quem disse que isso vai pará-la? Ela avança chegando perto do pescoço do Oni, mas o Tanjiro sabe que isso não adiantaria de nada e tenta alertá-la, porém não consegue a tempo. Então após levar um ataque a queima-roupa, ela tem seu flashback. Desde pequena, Mitsuri sempre teve uma força descomunal, graças ao seu corpo que era especial, e quando ainda pequena, a cor do seu cabelo ficou de uma cor diferente de uma pessoa normal, sem falar que ela tinha uma fome descomunal. Isso fez com que caras como esse otário aqui a rejeitassem. Então ela tentou mudar, ela pintou seu cabelo e parou de comer tanto, a fim de conquistar o seu sonho de se casar. Ela fingiu ser o que não era, mas isso a faria feliz? Então ela desistiu e assumiu o que ela realmente era, entrando pros Demos Verdes e conhecendo um cara com uma cobra no pescoço. Com isso, ela acorda com todos chamando seu nome. Ela os agradece, mas algo havia mudado nela. Uma marca em sua garganta tinha aparecido e ela ficou muito mais forte. Então, após uma abertura, ela manda Tanjiro e companhia atrás do Oni. Então eles fazem de tudo para pegar ele. Nezuko taca fogo, Tanjiro taca o ferro, Geira morde um pau, pega nele e joga no frio de uma mãe, que sai correndo, e Tanjiro sai correndo atrás, gritando para ele pagar pelos seus malditos erros. Enquanto isso, Hantengo mentia para si mesmo, afogando em sua hipocrisia, enquanto repetia as seguintes palavras: que desde o dia em que nasceu, nunca mentiu nenhuma vez, e ele era só um cara de boa índole, e que merecia pena, mas ninguém tinha pena dele. Mas nós sabemos que isso era só uma mentira que ele contava para si mesmo. Lembrando das velhas memórias de quando ainda era humano, fugindo com medo dos caçadores, nessa hora Tanjiro lembra de uma conversa dele com o Zenitsu, de como sua respiração funcionava. Então nosso menino Tanjiro aplica isso, e como um raio, ele parte em direção do Oni, o atingindo. O Oni muda de forma para outra bem maior e começa a esmagar a cabeça do Tanjiro, mas ele não estava sozinho. Com a ajuda de Gen e Nezuko, eles conseguem empurrar ele de um penhasco. Lá embaixo, Hantengo, já cantando vitória, percebe que sua regeneração estava muito lenta, mas porque seu clone estava consumindo muita energia, mas não tinha problema, afinal havia humanos por ali. Então ele vai atrás deles. Porém, ele sente algo, um medo irracional, porque atrás dele Tanjiro o observava com o mais puro dos ódios. Então ele corre para pegar aquelas pessoas. Tanjiro, por sinal, perdeu sua espada, porque ela ficou presa no pescoço do Oni. Porém, você lembra de uma certa lâmina de 300 anos com um maluco amolando ela sem parar? Pois é, o Tokito chega naquele local e arremessa a espada para Tanjiro, que usa tudo de si para acabar de uma vez por todas com aquele Oni. E como um raio incandescente, ele corta o pescoço do Oni. Porém, ele vê algo que o preocupava. O sol estava nascendo, então ele corre atrás de sua irmã, que começa a o empurrar e apontar para trás. Tanjiro olha para aquela direção e vê o corpo sem cabeça do Oni perseguindo aquelas pessoas. Então nosso garoto fica em uma sinuca de bico. De um lado, pessoas inocentes estavam prestes a morrer, e de outro, sua irmã estava queimando com o nascer do sol. Naquele momento, ele realmente não conseguia decidir o que ele deveria fazer. Travando o lugar e com uma respiração ofegante, ele procurava uma forma desesperada de salvar os dois, porém não havia ninguém por perto. Ele era o único que podia fazer alguma coisa, porém ele não conseguia. Ele simplesmente havia congelado. Ele não podia fazer nada. Porém Nezuko, que queimava em seus braços, toma uma decisão. Ele chuta para longe dela. Tanjiro, com seus olhos em lágrimas, vê tudo o que eles passaram até ali, todo o treinamento, todas as missões. Ele lembra que seu motivo para seguir em frente era curar sua irmã, e com um ódio profundo por aquele Oni, ele vai atrás da criatura, se concentrando ao máximo. Ele se
sentiu o cheiro do verdadeiro, ele o achou dentro do coração do Oni. Então, com todo o ódio que ele tinha por aquela criatura, ele cortou seu pescoço. Tanjiro finalmente venceu, mas a que custo sua irmã havia morrido? Ou ao menos foi o que ele pensou. Diante dele, ela apareceu, o dando bom dia. Tanjiro não conseguiu acreditar no que ele viu. Tudo que ele podia fazer era chorar de alegria. E a Nezuko estava viva. Ela havia conquistado o sol. Em um lugar distante, um ser os espreitava, também comemorando que finalmente um Oni conseguiu conquistar o sol. Ele, após 1000 anos, conseguiu o que queria. Muzan finalmente poderia absorvê-la e também conquistar o sol. Esse que foi o seu maior sonho desde o dia em que um doutor o transformou nessa criatura. Finalmente, após 1000 anos, ele que sonhava em se tornar um verdadeiro imortal chegou. Ele iria atrás dela e ele a absorveria. Bom, como é de costume, aqui vai uma rápida análise sobre a temporada, mas lembrando, essa é a minha opinião, então se você tiver uma diferente, deixa aí nos comentários e vamos debater. E começando pela animação, e o que eu tenho para dizer sobre ela é... Que dizer, olha essa grama, olha essa grama, com certeza ela teve mais orçamento que o seu anime favorito, 10/10. Sobre a trilha sonora, ela segue o mesmo padrão desde o começo do anime, além dela ser bem condizente com a ambientação, ela é praticamente sempre bem encaixada, com perfeição, dando um certo contraste com as cenas e nos transmitindo várias emoções. Na maioria das vezes elas são 10/10. Sobre as batalhas, nessa temporada não tivemos uma mega batalha megalomaníaca como foi nas anteriores, apesar de termos sim boas lutas, muitas cenas épicas, algumas foram meio simples, como o Tokito contra o Superior 5, que foi uma humilhação completa. Então, no quesito lutas épicas, eu dou um 7/10 por conta das cenas vindas, é claro. E agora vamos falar sobre o enredo, que não foi essas coisas, e com certeza deve ter alguém me xingando nos comentários nesse exato momento, mas calma lá que eu vou te explicar tudo certinho. O enredo dessa temporada não teve nada demais, foi basicamente eles defendendo uma vila, porém foi muito bem feito. Foi um café com leite feito por um chefe. A parte mais impactante fica mesmo é pro final, com toda aquela trama do sacrifício da Nezuko, que combinado com a trilha sonora, com a animação e com toda aquela dúvida do Tanjiro, que simplesmente não consegue tomar uma decisão sobre o que fazer. Aquele final foi muito bom, sério, a parte mais épica dessa temporada não foram as lutas, e sim todo aquele drama interno do Tanjiro. Kimetsu, em geral, tem uma trama simples, porém muito bem feita. Vou dar um 8/10. Para esta temporada, eu dou uma nota total de 9,5. Sério, essa temporada foi muito boa. Nezuquinho vendo o sol foi a coisa mais maravilhosa desse amor. Então é isso, espero que tenham gostado. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, então se você assistiu até aqui, deixa aquele like, compartilhe com seu amigo fã de Kimetsu e se inscreve. E caso você esteja muito curioso sobre o que vai acontecer na próxima temporada, relaxa que já, ou talvez dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, já saiu o nosso resumo de tudo que vai acontecer na próxima temporada. Então se inscreve aí para ficar por dentro quando ele sair. Então é isso, um beijo para todos vocês e fui!